Salve Maria, sou servo missionário, católico missionário, em defesa da fé católica, né? É, Cristo, ele só tem uma só cabeça, em comunhão só com um único corpo. Coríntios 12:12. Olha só que interessante. Você pega aqui em Colossenses, por quê? É Mateus 16, do 18 e 19, ali vemos ali a profecia: sobre ti, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que igreja? Que é uma só cabeça. Que igreja? A esposa do Senhor. Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Então, se irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, ao contrário que nós pregou, anunciou, é fundamento, invenções de homens, sem comunhão com Colossenses 1:18, sem comunhão com Coríntios 2:12, sem a esposa. É só, Colossenses 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Colossenses 2:19, não se mantém unida a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Então, olha só, a igreja, ela sobrevive por causa da cabeça. Sem a cabeça é uma igreja amputada. São corpos amputados. São membros amputados sem sintonia com a cabeça. Segundo Coríntios, olha só, Paulo ele deixa bem claro: igreja, fundamento de homens, são corpos amputados, sem comunhão com a cabeça. Então, como vai sobreviver se apartaram da cabeça? Apartaram do esposo? São fundamento de homens. Por isso que Mateus 12:25 ali, toda divisão será destruída, porque as divisões não têm comunhão com a cabeça, não tem comunhão com o esposo, são frutos e invenções humanas. Você já imaginou Cristo, cabeça, vários corpos? Não tem como, meu querido. Fica até estranho, né? Por quê, ó? Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente, olha só. Quem são essas pessoas que irão pregar outro Jesus diferente? São esses corpos amputados, que se apartaram da cabeça, renegando a tradição, renegando o magistério, renegando o pastoreio, fundamento e invenções de homens. Que interessante. Você trata de receber outro Espírito, do que haveis recebido outro Evangelho diverso, do que haveis abraçado de boa mente, a aceitar, ó, outro Evangelho diverso. Paulo fala, não há dois evangelhos, há um evangelho. Em Gálatas 1, você pega do 1, do 7, olha só, vai continuando, 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 13, agora vai a carta aos Gálatas, ó. Gálatas 1, 7, ó. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Esses evangelhos diferentes, esses evangelhos inválidos, vai vir desses corpos amputados da cabeça. Fundamento, invenções de pastores pentecostal, neopentecostal, que tem revelação de anjo, visões, sonhos, e vai funda a igreja. Olha só, 9, repita o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja ele excomungado.
Quem está pregando doutrina diferente ali? Para Cristo, Mateus 4, 8. Ou Mateus 4, né? Satanás. É só 4. Ou Lucas 4, se preferir, Mateus 4, 6, ó. Pegando doutrina diferente. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com a mão, com cuidado, para não machucar teus pés em alguma pedra. Olha só, citou Salmo 91, a Bíblia Católica, Salmo 90, né? Versículo 11. Por quê? Os falsos profetas, cara, olha só, você pega em Romanos 16, ó. 17, ó, roga-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisão e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio vento, e com palavras das casas linguagem longeira de corações simples. Coríntios 12, 12, olha só que interessante. Se você for meditar Coríntios 12, 12 todinho, você vai entender a comunhão do corpo. 12, ó. Porque o corpo é um todo, com muitos membros, ó. Quem são membros desse corpo? As comunidades. E todos os membros do corpo, embora muitos formos um só corpo, ó. Assim também é Cristo. Por isso que a Igreja Católica ela é universal, porque as comunidades que você vê aí, ou as comunidades aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, está em comunhão com a sede. Porque é uma só comunhão. O protestantismo, a universal não tem comunhão com a adventista. A adventista não tem comunhão com a triangular. A mundial não tem comunhão com a universal. E muito menos com a plenitude. Eles não têm comunhão com si próprio, mas eles têm comunhão uma coisa, em perseguir a igreja. Já a igreja de Cristo, as comunidades, têm comunhão com o esposo, com a esposa. Paulo vai mais além ainda, ó. Em um só Espírito fomos batizados, ó. Nós, para formar um só corpo, ó. Judeus, gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Olha só, por quê? Você pega agora você entende ali em Colossenses 2:19. Não se mantém unido à cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas e articulações, se alimentam e cresce, conforme um crescimento dispostos por Deus. Olha só, a minha cabeça sustenta o braço, sustenta movimenta tudo, porque o corpo é o centro, ou a cabeça é o centro do corpo. Imagina um corpo sem a cabeça, não tem articulações. É amputado, é um corpo estéril. Que interessante. Sem a comunhão com a cabeça, ó. A cabeça que é o principal. Os apóstolos, por que os apóstolos eles estão em comunhão com a cabeça, com o corpo? Porque o corpo está em comunhão com a cabeça. Não tem como você seguir uma igreja que está fora da comunhão da cabeça. Ou, principalmente ainda, no fundamento dos apóstolos, dos membros do corpo dessa igreja. Dessa esposa. Que interessante, Mateus. Mateus 9:15. Jesus respondeu: pode um amigo do esposo estar triste enquanto o esposo está com ele? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ó.
Não tem como separar do esposo a esposa do esposo. Não tem como separar os frutos dessa igreja, os apóstolos que foram enviados, que foram confiados a edificar essa esposa, fora do magistério. Que interessante. Não tem como, meu querido. Não tem como. Por quê? Se você pegar em Mateus 12 aqui, ó. Igrejas que fundamento de homem será destruído, porque não está em comunhão com a cabeça. Colossenses 18, Colossenses 2, 19. Olha só. Mateus, ou Marcos 3, ou Lucas 6, ou 11, se você preferir, ó. Jesus, Mateus 12, 25. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Se Satanás pede Satanás está dividido contra si mesmo, como podem, pois, substituir ao seu reino? Por quê? Toda divisão será destruída. Por que será destruído? Porque não está sobre o fundamento. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Essa igreja que vai ser edificada é a esposa do Senhor, em sintonia com a cabeça. As comunidades estão em sintonia com esse corpo místico de Cristo. Olha só, Cristo cabeça, igreja, corpo místico. Os apóstolos, membro, as comunidades. Em sintonia com a cabeça. Com o fundador dessa igreja. Não que pessoas que autofunda, auto se envia. É simples, cara, é simples. O Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo ali para você entender a profecia, pô. Para você entender que Atos Apóstolos 2:7 tem pessoas de várias nações ali e entendia com a sua própria língua materna. Por quê? Para virar membro e estar em sintonia só com uma esposa. A esposa é João 14:6, Jesus Cristo é o caminho. A verdade é vida, ninguém vê o Pai se não for passar por mim. Então, Cristo é levado na nuvem, na glória. Ficou quem? A sua esposa. Então, a esposa é o caminho, a verdade e a vida. Não vem quem quer ser salvo, quer conhecer Jesus, quer ir para a verdade, vem para essa esposa. Que é representação de Cristo. O corpo místico de Cristo. Ó. Você pegar aqui João 14, ó. Jesus disse, ó, 6, ó. E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo deixou quem? Lucas 10:16. Quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo deixou quem? Cristo enviou quem? Ó, deixou sua igreja, que é o caminho, a verdade, a vida, a festa, a vida universal, pela igreja, que é o caminho, a verdade, a vida, para você chegar até Jesus Cristo, que é o único caminho. Mas você tem que ouvir a pregação dos enviados pelo Senhor Jesus Cristo, porque aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Então, quem ouve os apóstolos, a pregação dos apóstolos, se torna membro dessa igreja, está chegando até Jesus, ao verdadeiro caminho. Então vai dizer aqui em Atos 2:47. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ele juntava outros que estavam a caminho da salvação. O Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, porque outros estavam para o caminho da salvação, porque está sobre a esposa, está sobre o corpo místico de Cristo, que é o único caminho da salvação. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Glória a Deus, aleluia, sobre a sua vida.